teu servo, Pai, como vaso de honra nesse lugar, Pai. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Coloque, mesmo. Pai, palavras, Pai, amado, na boca dele, Pai. Palavras que o Senhor jamais colocou, Senhor. E fala para cada um da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba o céu do Senhor para as palavras ao Senhor. Aleluia. Seja direcionada para o Senhor nessa noite toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, desde agora e para todos sempre. Amém, irmãos? Amém. Eu cumprimento a igreja do Senhor nesta noite com a paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amados, nessa noite eu sinto a presença do Senhor aqui de uma forma especial. Eu sinto a presença de Deus real e viva neste lugar. E o Senhor tem grandes coisas ainda para fazer nessa noite, porque eu creio que Ele já fez grandes coisas aqui. Quantos aqui já foram tocados pelo Senhor? Levanta a mão. Então eu quero dizer para você, não espera nada de mim, da minha vida para você, porque da minha vida para você eu não tenho nada, mas aquele que vai me usar nessa noite aqui, Ele tem tudo para a tua vida. Ele tem nessa noite uma palavra para te levantar, Ele tem uma palavra nessa noite para te fortalecer, ainda mais em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu peço que os pastores, os obreiros desta casa nessa noite me ajudem nessa palavra, em nome de Jesus, porque o Senhor vai trabalhar poderosamente aqui nesta noite, nessa palavra, assim como Ele já tem trabalhado desde o começo deste culto, desde quando você entrou nesta casa nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Mateus, livro de Mateus, capítulo de número 18. O versículo é o de número 1 em diante. Amém, irmãos? Amém. Só mais uma vez eu peço para você ficar sobre os seus pés, só para lermos a palavra, em reverência à palavra. Logo após a leitura, você pode tomar o seu assento. Louvado seja Deus, toda a igreja em pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 18. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Amém, irmãos. Todos encontraram? Amém. Louvado seja Deus. Fique à vontade nessa noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele está aqui e Ele vai falar contigo nessa noite ainda mais nessa palavra. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma hora, chegando os seus discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, impôs no meio deles, disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não fizerdes como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, este é o maior do reino dos céus. Amém? Louvado seja Deus. Pode tomar o seu assento nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ficar mais um. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu estou aqui nessa noite. Para mim é uma felicidade enorme quando o Senhor me coloca para trazer a sua palavra. Eu estou aqui nessa noite em nome de Jesus para trazer uma palavra de renovo para a tua vida. Como o pastor Hélio chegou até mim e falou assim: amado, você vai trazer a palavra. Eu perguntava ao Senhor: Deus, o que tu queres falar com a tua igreja? E o Senhor me deu um tema para esta palavra nessa noite. O tema desta palavra é reconhecendo a paternidade de Deus. Ou seja, não é que Deus vai te reconhecer nessa noite como filho, porque Ele já fez isso antes de você existir. Mas o que eu estou querendo dizer nessa noite é que nós como igreja, temos que reconhecer a paternidade de Deus na nossa vida. Porque só aqueles que estão aqui nessa noite tem Deus como Pai. Levanta a mão e dê glória a Deus. Então esse Pai, Ele escolheu você, irmão, criança, jovem, adulto, todos que estão aqui, para dizer que você tem um Pai e zela de você. Quem crê nessa palavra, dê mais um glória a Deus. Louvado
Louvado seja Deus. Amados, quando o Senhor me der essa palavra que está aqui no livro de Mateus, eu sempre gosto de costume, quando eu leio uma palavra, um versículo, ou seja, que está no livro, por exemplo, aqui de Mateus, eu li a história um pouco de Mateus. Quem era Mateus? Mateus foi um dos 12 discípulos, louvado seja Deus, um discípulo muito comentado, um discípulo muito conhecido, louvado seja Deus, porque antes de ter um encontro com Deus, um discípulo de Jesus que antes de se encontrar com Deus era conhecido como Mateus o publicano, louvado seja Deus, ou seja, um homem que se assentara na porta da entrada de uma cidade, cobrando tributo, cobrando imposto de todos aqueles que entravam naquela cidade. Esse era Mateus. Mas nós vemos que no capítulo 9, verso 9 de Mateus, nós vemos Mateus ter um encontro com Deus, ou seja, ele passou de ser um enganador, ele passou de ser visto como um enganador, como um ladrão, como um trapaceiro, e Jesus chegou para ele e apenas falou: homem, segue-me. Ele passou a seguir Jesus, e daí em diante a história dele foi mudada. Então, se você está aqui nessa noite, é porque Deus já chegou até você. Não importa o teu passado, não importa o que você fez, mas Jesus chegou até ti e te chamou: filha minha, filho meu, segue-me. Você está aqui hoje, não é seguir a mim e nem os pastores que aqui estão, mas é seguir Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, nós temos um texto interessante aqui no capítulo 18 e o verso 1 do livro de Mateus, que foi escrito por esse homem de Deus. Ele narra uma história, um episódio da vida de Jesus Cristo aqui na terra. Ele narra um dos seus ensinamentos, dos ensinamentos de Jesus aqui nessa terra. E nós temos Mateus narrando essa história, dizendo assim, que naquela mesma hora, chegando os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Ou seja, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Eu não sei que pergunta você tem feito para Jesus, para Deus, mas Ele vai te responder nessa pergunta. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus, tomando uma criança, colocou aquela criança no meio deles. Assim diz a palavra do Senhor. Ele apontou para aquela criança e falou assim: olha, quem não se tornar como essa criança não herdará o reino dos céus. O versículo seguinte fala, ou seja, aquele que não for humilde como essa criança, ele não pode herdar o meu reino, ele não será o maior no meu reino. Amado, eu creio que quando Jesus falou do seu reino, Ele não estava falando de um reino lá no céu. Ele falava de um reino aqui na terra, porque quem crê que existe um reino de Deus aqui na terra, levanta a mão e glória. Existe um reino de Deus aqui na terra. Porque quando Jesus Cristo desceu do céu para a terra, Ele veio colonizar o reino que já existia, ou seja, o reino dos céus veio e foi colonizado com a terra, e nós somos os habitantes desse reino. É o habitante do reino de Deus. Então, eu não quero nada mais que pregar uma palavra religiosa para você. Eu quero trazer uma palavra do reino de Deus para a tua vida nessa noite. Vamos analisar a palavra, o texto que nós lemos nessa noite. Jesus tomou uma criança e Ele citou: quem não se tornar como essa criança não será maior no meu reino. Quem quer crescer aqui nessa noite na sua vida? Ouça o que Deus Vamos analisar o que é uma criança. Quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Amados, uma criança, ela tem totalmente dependência, ela é totalmente dependente dos seus pais, não é verdade? Eu tenho uma criança de 6 meses, quase 7 meses. Essa criança ela não consegue andar ainda. Para ela se locomover, eu e a mãe dela, ou quem estiver por perto, tem que carregá-la. Eu quero dizer para você, Deus manda dizer nessa noite que assim você é na presença de Deus. Às vezes ele se acha, eu tenho tantos anos de idade, tenho muita experiência, mas eu quero dizer que você só ainda se move, porque Deus te carrega. Se Ele não te carregar, você não consegue se mover no seu lugar. Aí Ele
fazer uma pergunta: e o que você tem feito da sua vida? Por que você não tem buscado a orientação daquele que te guia, daquele que move a tua vida? Eu vejo Mateus aqui narrando uma história, uma palavra que todas as vezes que nós lemos, você vai entender isso de uma maneira, porque assim é a palavra de Deus. Aleluia! Uma criança, ela dorme hoje e acorda amanhã sem preocupação. Ela não se preocupa o que ela vai comer amanhã. Por quê? Porque ela tem um pai e tem uma mãe. Ela confia que a mãe e o pai vai colocar, principalmente o pai, vai colocar dentro de casa aquilo que ela necessita para se alimentar. Quando a criança abre, quando o teu filho vai lá na geladeira e abre a tua geladeira, ele não quer nem saber se você comprou ou não. Ele pergunta ao meu pai: cadê aquilo? Cadê aquilo, minha mãe? Ele não quer saber de onde vem, ele quer que esteja lá. Não é verdade? Você vê uma criança aqui preocupada com o dia de amanhã, você vê uma criança aqui com depressão. A Bíblia diz que para você ser o maior no reino dos céus, você tem que se tornar como essas crianças que estão aqui nessa noite. A Bíblia diz que se nós não formos humildes como essas crianças, de maneira nenhuma você andará ao reino dos céus. Deus quer que você reconheça Ele como Pai nessa noite. Ele está aqui e quer ser reconhecido como Pai nessa noite. Então reconheça Ele nessa noite. Amados, eu estava vendo uma reportagem de um programa do SBT, eu creio que alguns irmãos conhecem, chamado Encontro de Frente com Gabi. Quem já viu esse programa aqui? Do SBT. E eu vi que, se eu não me engano, ele passa nas terça-feira, e na terça-feira que vem, ela vai entrevistar uma psicóloga. E ela perguntou para essa mulher, eu vi na divulgação do programa, a respeito das doenças, a respeito do que anda acontecendo no mundo, e essa psicóloga falou: olha, as doenças mentais que andam no mundo, que está no mundo, tipo câncer, tipo outras doenças psicológicas, já tem sido controlado. O câncer tem um controle, porém existe um aqui, a gente não encontrou ainda um controle, e vem aumentado no mundo, que é o suicídio. Amados, eu quero chamar a tua atenção, quero que você preste atenção no que Deus está falando nessa noite. Você foi colocado aqui na terra para adorar a Deus. Não é você que cuida da sua vida, quem cuida de você é Deus. Se você for tentar cuidar da sua vida, você vai arrumar problema. Você não pode cuidar de si próprio. Quem cuida de você é Deus. Ele é que mantém você com vida. Ele é que mantém você com saúde. De que adianta nós se desesperar, pastor, com trabalho, com afazeres? Se Deus tirar a nossa saúde, o que nós vai fazer, meu irmão? É verdade. O Senhor, Ele fala na sua palavra: mais buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai o quê? Acrescentar. Aleluia! Sim. O teu filho, ele te pede comida e não se preocupa ele se você trouxe para dentro de casa ou não. Por quê? Porque ele confia em você. Eu quero dizer para você que o desespero na vida do cristão é porque a sua fé tem se diminuído. Quando você aumenta a tua fé, a tua dependência de Deus, você crê que o que você precisar Ele vai colocar na tua vida. Não existe no nosso meio aqui um crente de mais fé, não ser as crianças. Nós crescemos, achamos que somos donos da nossa vida, mas você esquece que da tua vida cuida o Senhor Jesus. Eu pergunto para você: por que da depressão? Por que da preocupação? Sendo que Jesus Cristo fala em um dos evangelhos de Mateus que os pássaros não trabalham e nem enfiam. Glória a Deus. E o Senhor não deixa faltar o alimento para eles. Sabe por quê, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Eles como nós, foi feito para adorar. Eles têm adorado. Eu vi esse nosso irmão falando que os pássaros, quando levantam de manhã,
e cantam, eles estão adorando o Senhor. Você tem adorado o Senhor, igreja? Amém. Será se quando o teu marido desentende com você, a tua esposa desentende com você, você vai adorar a Deus? Ou você desespera na sua casa e começa a chorar e olha para o céu e pergunta: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Não responde, pensa o que Deus está falando com você nessa noite. Glória a Deus. Será se quando você perde o controle das suas contas financeiras, quando entra uma enfermidade na tua casa, o que você faz? Você vai clamar a Deus ou você se desespera? Não me responda, pense nessa noite. Deus tem saúde para te dar. Deus tem entendimento para encher os teus celeiros. Mas, os obreiros me ajudam que eu vou profetizar nessa noite. Deus tem vida para você. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Sabe o que Deus tem de você? Dependência. Dependa do Senhor, igreja. Dependa do Senhor. Assim como o meu filho depende de você, dependa do Senhor. Tu levanta de manhã achando que é o tal que tem um serviço e ganha mais de 3 mil ou 5 mil por mês. Levanta de manhã, coloca os teus pés no chão, tira os teus pés da cama, coloca no chão e fala assim: Senhor, mais uma vez eu estou aqui, me guia, porque sem ti eu nada sou. Coloca a estratégia na minha frente que faz de mim um verdadeiro adorador. Até reunião dessa noite que eu falei. Glória a Deus. Coloca a dependência de Deus na tua vida. Aleluia. Ah, pastor, mas eu me preocupo, não tem jeito. Quando eu vou para o meu celeiro e vejo as minhas latas vazias, eu me preocupo. Isso é da mulher. Isso é da mulher que está com falta de oração. Pastor, eu vou falar, pastor. Deus está mandando e a gente vai falar. Aleluia. Eu vou falar um testemunho para você aqui, principalmente para as irmãs que têm no casamento. Ouve esse testemunho. Glória a Deus. Um casal que eles já tinham mais de 15 anos de casado e não se ouvia falar em discussão nesse casamento. Um certo dia, lá no serviço desse homem, o amigo dele chegou para ele e falou assim: olha, você está de parabéns no seu casamento. Você implica, a gente não mora lá da sua casa, eu nunca ouvi uma discussão com você e sua esposa. Eu quero dizer para você que isso não é normal, porque todo casamento tem que ter uma brigazinha. O Satanás está começando a falar na boca dele. Tem que ter uma brigazinha. Arruma na sua, chega na sua casa hoje, arruma uma confusão, caça uma confusão com a sua esposa, o seu casamento melhorar, dê uma brigada com ela hoje. Aí aquele homem, eu creio que ele não estava em vigilância. E ele falou assim: não é que eu vou, hoje eu vou tentar arrumar uma confusão na casa. Aí ele chegou assim: mas para você que é acostumado com isso, o que eu faço? Aí ele falou assim: olha, compra um peixe e deixa lá na cozinha e não fala para ela a forma que você quer esse peixe. Se ela fizer frito, você reclama. Se ela fizer cozido, você reclama. Se ela fizer assado, você reclama. E se ela não fizer, você reclama mais ainda. De todo jeito que ela fizer, você reclama. Assim ele fez, ele comprou o peixe e deixou lá em cima da mesa. Aí, aquela mulher, como era uma mulher de Deus, uma mulher de oração, ela pensou, ela falou: Senhor, meu marido deixou esse peixe aqui, não me falou como queria esse peixe. Aí o Senhor virou para ela e falou assim: filha, faça um pedaço frito, um pedaço assado, outro ao molho e deixa um na geladeira, porque se ele pedir de outra maneira, você tem um pedaço cru para fazer para ele. Aí ela se fez um pedaço frito, um assado, um molho, de todo jeito que dá para fazer o peixe, ela fez. E deixou ainda um pedaço lá na geladeira, o peixe não. Aí o marido daquela mulher chegou: ai, eu vou arrumar bem. Quando ele entrou no portão de casa, a mulher dele já chegou com ele, na frente dele, e falou assim: meu bem, você deixou o peixe lá e não me falou a forma que você queria, mas o Espírito Santo de Deus me falou, que eu fui mostrar ele. E ele me falou que era para fazer um pedaço frito, assado, outro ao molho e deixar na geladeira. Se do jeito que eu fiz não estiver bom para você, o pedaço que está cru, eu faço do jeito que você quiser. Aleluia! Glória a Deus! E sabe o que é isso aqui?
Porque aquela mulher, ao invés de falar assim, olha, o meu marido ele está começando a ficar ignorante, não deixou o peixe aqui, ele sempre fala a forma que as coisas, nesse dia ele não falou a forma que ele queria, eu vou fazer aqui de um jeito, se ele quiser comer, ele come, se ele não quiser, ele coma. Ela não fez isso, ela foi para os pés do Senhor, sabe por quê? Porque a solução da nossa vida não está no nosso ego, no nosso eu, mas ela está em Cristo Jesus. Deus vai uma luz para a tua vida, não busque em si mesmo, busque em Jesus a salvação, busque em Jesus a solução para o teu casamento, para os teus negócios, para o teu emprego, para a tua filha, para o teu filho, para a tua vida. Busque a solução em Jesus, porque Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Deus te convida nessa noite, igreja, a parar de sofrer. Amanhã é segunda-feira. E tem muitas pessoas, Deus me revela aqui nessa noite. E tem pessoas aqui no nosso meio que já está pensando na hora de sair ali para fora, porque tem muitos problemas te sobrecarregando. Eu quero te dar um conselho de Deus nessa noite. Entregue tudo na mão do Senhor. Assim como o teu filho, ele arruma um problema na escola e chega para você e fala: pai, mãe, o bicho está pegando lá na escola, o que eu devo fazer? Você aconselha ele faz e dá certo. Assim Deus quer ser com você nessa noite, Ele está te aconselhando. Ouve os conselhos do Espírito Santo, ouve os conselhos de Deus para a tua vida. O Senhor fala. E se nós não formos como crianças, de maneira nenhuma nós seremos grandes ou pequenos. Então se torne como criança nessa noite. A criança, principalmente quando ela tem irmão, pastor, se o irmãozinho dela vai lá e dá uma beliscão nela, por um momento ela fica empurrada, mas depois ela volta lá e já está abraçando o irmãozinho de novo. Ou nós, como o pai, chega lá e dá uma escorreada, ele nos olha de cara ruim, chora, grita, mas depois ele está lá abraçando lá de novo. Aí eu te pergunto: por que você não perdoa o irmão que te magoa? Se é para ser como criança, vamos ser como criança. Ah, pastor, eu sou imaturo, eu não tenho experiência nenhuma, então eu sou uma criança. Não estou falando de maturidade nem falta de experiência, eu estou dizendo humildade, ser criança, ser independente, ter o coração aberto para perdoar, para amar, para confiar nos seus pais. Mas o pai que fala com você nessa noite é o pai espiritual, não é você. Deus quer ver a confiança da igreja. Se você perdeu o controle da sua vida, está endividado, coloca hoje a sua dívida na mão do Senhor, que Ele quer fazer coisas novas na tua vida. Se o teu marido está te dando problema, mulher, ora, coloca ele na mão do Senhor, que Deus tem a solução para a tua vida. Glória a Deus. Vamos parar de agir por nossa conta própria. Vamos tomar nas nossas mãos e colocar dentro de nós a fé, que é o fim, fundamento, como o irmão falou, das coisas que não se vê, e a esperança, a convicção daquilo que nós esperamos. Então faça um check-up da tua vida, a forma em que você tem agido. Será que a tua falta de paciência não é uma falta de confiança em Deus? Será se o desespero, será se a depressão que você tem orado repreendendo na tua vida não é uma falta de confiança em Deus? Você acha que se minha esposa chegar e deixar o Benjamin aqui na frente, ele vai conseguir voltar para casa sozinho? Vai, moça? E se a gente levar ele, vai? Glória a Deus. Se Deus te abandonar quando você tem que falar na sua oração, Senhor, me abandonou, você acha que você estava aqui? Se eu tivesse te abandonado? Você acha que se Deus não fosse na tua vida, irmão, você estaria aqui hoje? Deus é com você. Deus está com você. Glória a Deus. Nada é impossível para quem crê. Creia não somente no Senhor. Creia não somente no Senhor. Seja totalmente dependente. Porque as portas que você tem batido, o Senhor quer abrir para você.
O Senhor quer fazer coisa nova na tua vida. O Senhor tem renovo na tua vida. Clamando toda a cheia, confia tão somente no Senhor. Igreja do Senhor espera tão somente nele. Para de olhar para o homem, para de olhar para os defeitos do homem. Olha para aquele homem que não tem defeito. Olha para aquele que vê o homem não tem defeito. Aquele que hoje está sentado à direita de Deus. Aquele que está lá esperando você adorar Ele. Aquele que está lá esperando você abrir a tua boca nessa noite. Glorificar Ele para Ele fazer algo na tua vida. O que tem calado você, igreja? Antigamente, os cultos eram abertos. A igreja entrava no Pentecoste, glorificava o nome do Senhor. Sem que o pastor pedisse, igreja glorifica. Sem que o levanta pedisse, igreja glorifica. Deus pergunta para a igreja, porque a igreja não é esse membro aqui, a igreja somos nós. Deus pergunta para você, igreja, o que tem acontecido? Os teus problemas? Fala o Senhor, eu quero tirar os problemas da tua vida nessa noite. Ele só quer que você seja como criança. Chega no teu filho na tua casa e pergunta: meu filho, quantas vezes você já se preocupou com o que você adquiriu de bebeu, de vestir? Vai te responder uma vez, porque eu confio no Senhor, papai. Eu confio no Senhor. Ah, pastor, mas eu estou enfermo, eu ando com uma dor na coluna. Ah, Deus levou sobre si essa dor na sua coluna. Essa enfermidade Deus já levou. Amém, Jesus. Pastor, mas como que eu posso chegar na casa do Senhor e glorificar a Deus se o meu celeiro está vazio? Talvez se você glorificar Ele vai encher os teus celeiros. Talvez eu creio que vai. Eu creio que vai. Então para de andar pela força do teu braço. Igreja do Senhor, vamos andar pela força de Deus. Porque o mundo não está fácil, o mundo está difícil. Mas o nosso Deus, Ele já venceu esse mundo. E você está bem, você diz o Senhor dos exércitos nessa noite. Eu vejo coisas novas acontecendo neste lugar. Aleluia. Eu vejo novas abrindo. Eu vejo novas sendo quebrada. Recebe de novo. Recebe uma porção dobrada do Espírito Santo. Essa nova igreja, ela não vem para a tua vida para te calar. Ela vem para a tua vida para você glorificar e se encher e ser um grande experiente. Aleluia, Deus. É só tu, Pai. Amados, eu trabalho com construção civil. E toda edificação no começo, ela passa pelo processo de escavação, de sujeira, de remoção, substituição de solo. Para se edificar um prédio como esse, muitos amados, aqui é feito no solo, muitos buracos são cavados na terra, muitos ferros são trançados aqui no alicerce para segurar essa construção de pé. Às vezes você não entende o que Deus está fazendo na tua vida. Às vezes você está murmurando, mas Deus quer que você calar a tua boca, porque Ele está edificando a tua vida. Ele está cravando, Ele está fixando as tuas estruturas para suportar aquilo que você tem pedido para Ele. Porque quanto mais alto é o edifício, mais forte tem que ser o seu alicerce. Eu confio, igreja do Senhor. Nessa noite, se o pastor Hélio me permitir, eu queria chamar vocês aqui para frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ô, glória. A igreja vem aqui para frente. Os obreiros, o pastor Hélio, os obreiros, nós vamos estar orando nessa noite, todos juntos. Vamos reconhecer nessa noite a paternidade de Deus. Ele é Pai. Ele é Pai. Nós queremos interceder por vocês nessa noite. Vamos orar todos juntos. Vamos aproximar, chegue um pouco mais perto do altar. Glória a Deus, aleluia. A presença de Abacai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem está preparado aqui para viver coisas novas aqui? Eu creio pela fé nessa noite que o Senhor está renovando. O Senhor está tirando do teu caminho aquele que te impedia.
aquilo que está dirigindo você andar. Quando começa a falar com Deus, os pastores vai passar o dia na tua cabeça, vai passar o ano com você neste momento. Começa a falar com Deus, fecha os olhos. Começa a falar com Deus onde você está aí. Aleluia. Aleluia.